Acredito que deu certo, né, gente? Sim. Sim. Ok, ok. Então vamos lá, pessoal. É a segunda aula daquela disciplina de introdução aos estudos literários. Vou parar o celular aqui, ó. E a gente tem que conversar umas coisas interessantes hoje. Hoje a gente vai para o universo infantil e infanto-juvenil. Ou seja, infantil são as crianças pequeninas, por exemplo, de 5, 7 anos de idade. Juvenil, os adolescentes. O que não significa que é para adulto, tá, gente? Porque senão a gente pensa assim, então vai falar só coisas de criança? Não. Hoje a gente vai falar do universo fantástico. O que é um universo fantástico? Vocês já devem ter assistido Star Wars, Harry Potter, Wandinha. Isso tudo é chamado literatura infanto-juvenil. Mas os adultos adoram, os mais velhos consomem também. Mas a categoria é infanto-juvenil, tá? Machado de Assis é chamado literatura, não é infanto-juvenil, é adulta, tá? Wandinha é literatura infanto-juvenil, o que não significa que os adultos não se interessam. Aliás, às vezes os adultos se interessam mais do que as crianças, tá, gente? O que é o meu caso, né? Nas minhas pesquisas de contos de fadas e etc., que eu vou falar um pouquinho para vocês. Ok, vamos começar então a mostrar o que seria essa literatura, tá, gente? O que torna um livro literário? O que torna um livro literário, por exemplo, vários autores têm consenso sobre isso, por exemplo, o grau de imortalidade de uma obra se deve ao valor que essa obra tem no mundo. Então, o valor que essa obra, que esse livro tem, a gente fala obra, né, que esse livro tem no mundo é tão forte que ele nunca sai de moda. Shakespeare, você pega lá Romeu e Julieta, é tão forte aquilo que parece que daqui 1000 anos vai fazer o sentido na sociedade daqui 1000 anos, que eu não sei qual que é. Então, uma obra se torna imortal, né? A gente pega obras como, por exemplo, Star Wars, é um universo distópico, isto é, um universo criado, paralelo, mas é tão interessante, mostra tanto as políticas de quem está no poder, o império, de quem é contra quem está no poder, que são os rebeldes, daqueles que são perseguidos e lutam contra o império, que é a resistência. Então, esse movimento é imortal. As pessoas adoram esse tipo de literatura, né? O imortal, aliás, a resistência, o império e os grupos que se unem para libertar aqueles que são oprimidos, enfim. Então, o que torna uma obra literária é o seu grau de imortalidade, que significa o valor que essa obra tem no mundo, que nunca sai de moda, porque é muito importante, faz sentido, representam lutas que nunca passam, né, que não deixam, não saem de moda. Então, os clássicos, são imortais, porque se você lê um livro clássico de 100 anos atrás, ele faz sentido na sua vida hoje, com aquilo que você vive hoje. A gente fala, nossa, esse livro aqui mexeu comigo. Você lê um livro, por exemplo, a Senhora, de José de Alencar. Você vê as falcatruas de um casamento por interesse, por gente que tem dinheiro. Meu, isso é super atual e sempre vai ser atual. Sempre vão existir relações de interesse por dinheiro. E sempre vão existir tentativas de reverter esse sentimento de dinheiro por uma emoção genuína, que às vezes vai corresponder ou não. Enfim, é um assunto universal que nunca sai de moda. Por isso que Senhora do José de Alencar sempre vai ter roupagens, né? Aí vão saindo diferentes gêneros dessa obra. Uma hora é um filme, uma hora é uma novela da Rede Globo, uma hora é um gênero mais atual, uma série, uma temporada sobre, né?
E então estou falando para vocês rapidamente o que torna um livro imortal. Pois bem, vamos ao assunto da aula de hoje, que é a literatura infanto-juvenil ou infantil, que eu colocaria barra adulto, porque nós nos interessamos também por esses itens. Vamos começar então pelas fábulas. As fábulas são um gênero imortal, portanto clássico, porque basicamente é um gênero muito antigo. Tinha um escravo há muito, muito tempo atrás, né, que se chamava Esopo, que ele começou a contar as histórias da sociedade através de animais. Genial a sacada do Esopo, né? Antes dele se fazia isso também, mas o Esopo conseguiu, ele se tornou célebre, mestre nesse assunto. Então vamos lá. E o Esopo começou assim: olha, vou contar como é que é o mundo para vocês. Existem pessoas que são como as formiguinhas. Elas gostam de trabalhar muito. Elas são aquelas pessoas assim, ó, o que eu fiz hoje? O que eu fiz? O que falta fazer hoje? Nossa, eu não fiz uma coisa, vou fazer agora. É meia-noite, ela não fez, ela vai lá fazer. Então, é um comportamento de formiguinha, porque a formiguinha está sempre nativa. De manhã ela está carregando um pedacinho de pão, à tarde ela está lá, de noite trabalha mais ainda, a hora que você vai dormir ela está lá, então ela representa um trabalho. Aí eu vou mostrar uma palavrinha nova, a formiga é o arquétipo do trabalho. O que é arquétipo? É um modelo. Então, se você conhece na sociedade alguém que só trabalha, 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 de vez em quando ela dorme, não tira férias, ela trabalha, trabalha. Feriado, trabalha. Domingo, trabalha. Nossa, tem 2 horinhas aqui que sobrou aqui. Vou responder uns e-mails. Né? Essa pessoa que sempre tem o trabalho na cabeça é associada à formiguinha. Olha que sacada legal. Aí o Esopo começa a contar a sociedade pelos animais. E a criança que é pequenininha, não lê Machado de Assis, não lê Mário de Andrade, ela entende o mundo através desses arquétipos dos animais. Qual outro arquétipo que a gente tem? O sapo, né? Então existem muitas fábulas que são histórias pequenininhas com uma moral embaixo, assim. O sapo, né? Vamos ler o sapo. São aquelas pessoas que na sociedade elas são deixadas um pouco de lado porque não tem uma aparência padrão. Então, quando a gente acha uma pessoa feia, a gente logo a sociedade já deixa ela de lado. Ela não vai fazer novela, ela não vai fazer filme, às vezes ela não vai trabalhar, né? Existem propostas de emprego que põem um cartaz assim: procura-se pessoas de 20 anos para trabalhar, ter boa aparência. Olha o critério, né? Não colocou lá saber computação, saber o pacote Office, colocou ter boa aparência. Então, o sapo é o arquétipo daquelas pessoas importantes, que têm muito a dizer, que escondem coisas preciosas, mas ninguém dá muito valor, não. Geralmente, nas historinhas das fábulas, o sapo guarda uma chave mágica, guarda um segredo que faz todo sentido para o resto da história, mas ele é deixado de lado, né? Então, é um tipo de... Quando leva isso para a criança ela começa a ler o mundo. Nossa, pois é, lá no meu bairro não tem muitas pessoas que parecem com a princesa da Disney, mas são importantes, igual o sapo daquelas historinhas. Se você for conversar com elas, né, às vezes alguém que tem o nariz grande, é concurda, falta um dente, é descabelado, se você for conversar com essas pessoas, você vai ver que faz sentido, elas têm coisas importantes a dizer, como na historinha do sapo. Então, o Esopo criou um modo de conversar com crianças que é imortal, imortalizou-se as fábulas de Esopo. O desafio nosso é trabalhar isso com crianças, sabe, gente? Não é ficar só pintando o bichinho, não. Não é só ficar desenhando o leãozinho e o ratinho na história do leãozinho e ratinho. É ensinar a criança a ler o mundo. Pronto. O Júlio chegou em um conceito técnico. Ler o mundo é uma expressão, é um conceito teórico de Paulo Freire, tá? Paulo Freire diz que a educação deve levar as pessoas a ler o mundo, né? Não é só ler papel, não.
Não é só ler livro, não. Você pega um livro, li o livro, beleza, acabou. Não. Paulo Freire fala assim, olha, você tem que ler o mundo. E o que é ler o mundo? É ler pessoas, é ler padrões, é ler estruturas. E as fábulas nos ensinam a ler o mundo, tá? É uma importante ferramenta para o professor. Por exemplo, vamos falar do leão. Eu citei aqui o leão e o rato, né? O leão é é o arquétipo daqueles sujeitos que na sociedade têm ou acreditam na força física, na força bruta. Quer dizer, na escola, o carinha é forte, ou é mais alto, ou é mais troncudo, ou tem o braço mais forte, ele fala, eu sou melhor que vocês. E ele cresce com essa crença que vem da escola. Ele acha que ele vai ganhar as coisas no grito. Então ele se torna um arrogante da sociedade. Às vezes ele né, chega, grita com as pessoas, porque ele acredita na força física, na força do gritar, na força do intimidar as pessoas. Vocês já foram intimidadas por alguém? Então, esse é um comportamento do arquétipo do leão. O leão ruge e espera que você saia correndo, tá? Esse é o arquétipo social, né? O leão representa aquelas pessoas que, que, que acreditam na força física, que se vangloriam por poder rugir para as pessoas saírem correndo, né? Elas acham que intimidar é um caminho que funciona. Intimidar pessoas funciona, sabe, gente? Funciona. Você joga uma ameaça, você joga você faz um jogo de medo e a pessoa cede. Ela faz o que você quer, tá? É um comportamento ah, do leão, tá? Do arquétipo do leão, né? Vamos falar de outros arquétipos. O ratinho. O ratinho é aquele sujeito que na sociedade ele é invisível. Sabe o cara que não é ninguém na fila do pão? Ele não é ninguém. Olha lá, se eu chegar numa sala, por exemplo, alguém que... Quando eu digo que não é ninguém, todo mundo é alguém. Mas na disposição das pessoas, ela é considerada menos importante, tá? Não é o Júlio que acha, é a sociedade que acha. Por exemplo, a sociedade valoriza mais um advogado do que uma diarista. Então, a diarista se torna um ratinho, ela se torna invisível. O ratinho entra na sala e vai embora, as pessoas não dão muita moral. Ele é pequeno, ele é pequenininho, o ratinho, ele entra, ele sai. Você fala, ele é fraquinho, ele já vai embora. Não dá muita moral para ele, não. Mas, por outro lado, quais são os poderes do arquétipo da pessoa associada ao rato? A pessoa associada ao rato são aquelas pessoas que parece que elas não são nada, mas elas têm informação, elas entram em todos os lugares. A invisibilidade é o próprio poder dessas pessoas. Porque quando você acha que uma pessoa não é importante e você fala coisas para ela, opa, ela tem informação. O leão não tem informação. O ratinho tem informação. Ele adentra lugares. Ele é invisível. Por ele se revestir de pouco valor, as pessoas conversam com ele, deixa ele lá, não tem problema ficar aí, não. Então, ele é bem informado no castelo. Ele anda em todos os cômodos do castelo. O castelo representa o lugar de governança, o lugar político do governo. E ele anda por ali tudo, ele é bem informado. Então, assim, nessa aula eu poderia ficar aqui a noite inteira, não vou fazer isso, seria muito chato, mas eu poderia falar de um tanto de bichinhos para vocês, tá? Por exemplo, a coruja. Por que a coruja é o símbolo da pedagogia? A coruja, ela tem um olho grande, significa que ela vê mais. Existem pessoas que vê menos. A coruja vê mais. Então, representa na sociedade aquelas pessoas que veem ou que deveriam ver além do dia de hoje. O dia de hoje teve uma treta, mas é só um dia de hoje. Vamos ver semana que vem o que vai acontecer? Hoje eu perdi. Então, essas pessoas que veem mais, os estrategistas, os inteligentes, são arquetipados na coruja, tá? É, a tartaruga. A tartaruga é o símbolo da sabedoria. Por que a tartaruga é o símbolo da sabedoria? Porque a sabedoria é lenta. Quem é sábio fala pouco, mas quando fala, acontece a coisa. Quem não é sábio é como a lebre.
sai falando, sai correndo, é apavorado, é ansioso, né? A lebre é o símbolo da ansiedade, do sujeito social que tem ansiedade, quer resolver tudo hoje. A pessoa lebre não acredita no amanhã, ela tem que resolver hoje. Não teve uma treta na família, é hoje, eu vou lá tocar a campainha e vou resolver hoje. A tartaruga fala, peraí, às vezes eu não preciso falar nada. Se eu ficar quieta, a pessoa já cai em si. Então a tartaruga fala pouco, age pouco, ela é lenta, como a sabedoria é lenta, ela é devagar. Quando você faz um julgamento, você demorou muito a fazer um julgamento, tá? As pessoas na internet são mais perfil de lebre, elas já saem julgando, julgando. As pessoas tartarugas são um perfil, as pessoas mais demoradas para julgar, mesmo que elas desconfiem, elas têm um perfil de tartaruga, elas demoram, esperam. A tartaruga demora para agir, mas quando ela age, ela ganha a corrida, né? Parece que tem umas perguntinhas no chat aqui, gente. Deixa eu ver se eu tenho acesso ao chat. Ah, tenho, que ótimo. Boa noite, sim, está sendo gravada. Professor, quais estratégias para conduzir a mediação de leitura, principalmente de fábulas, sem que isso torne uma leitura didatizante, em que o texto sirva como pretexto para ensinar algo? Vamos lá, Viviane. A primeira dica que eu dou a vocês, enquanto professor, é a gente jogar a moral fora. A fábula é um textinho pequeno e tem uma moral embaixo, já viu? Moral da história. Aí tá lá assim, Chapeuzinho Vermelho, né? Você deve obedecer sua mãe. Aí você fala assim, nossa, eu entendi errado. Eu tinha entendido que a gente tem que enfrentar o lobo. Aí você acha que você entendeu errado. Você entendeu que você tinha que enfrentar o lobo. Porque está escrito lá que a moral é obedecer à mãe. Gente, a moral é uma tentativa de fazer você seguir um padrão. Esquece a moral nós fazemos. Você vai ensinar um conto de fadas ou uma fábula na sua sala de aula, o aluno vai extrair a moral dele, tá? Não tem essa de moral única, não. Isso é um vício ultrapassado, né? Um ensino moralizante. A gente não faz ensino moralizante, tentando dar um ensino, uma única verdade daquele conto. Então, Chapeuzinho Vermelho é o conto para obedecer à mãe. Não. É o conto de ensinar, de lutar com o lobo. É um conto de sentir-se sozinho, mas ter que caminhar. Porque, veja, Chapeuzinho Vermelho, gente, ficou perdida naquela floresta. Vocês já se sentiram perdidos na vida? Aí você vai ensinar para a criança, olha, então veja bem, vai ter momentos na vida em que você não vai estar com a sua mãe. A criança precisa da mãe e do pai. Mas vai ter momentos que você não vai estar com sua mãe, não. E gente vão se aproximar de você, vão oferecer coisas. O que você vai fazer? Você vai ficar perdida. E nesse perder, você vai escolher, você tem que escolher um caminho. E você vai escolher um caminho que às vezes é bom, e se for mal, gente, não tem problema. A gente erra. Ler o mundo significa assumir que às vezes a gente erra. Então, Chapeuzinho escolheu um caminho, foi lá, tinha o lobo, em algumas versões ela foi comida. Ah, mas um final desse dá para passar para a criança? Dá, porque não é só no final feliz que o ensino acontece, tá? No final não feliz, o ensino também acontece, tá? Então, a história do Chapeuzinho Vermelho é a história de todos nós que às vezes nos sentimos perdidos, mesmo enquanto adultos, né? O adolescente, né? Pensa, o adolescente, ele não sabe se ele namora, se o pai dele está falando para ele fazer faculdade, ele não sabe se ele faz música ou faculdade, não sabe se muda de cidade, há tantas vozes na cabeça. É esse estado de estar perdido que é a história de Chapeuzinho Vermelho, né? E não aquela moral lá embaixo, assim, você tem que obedecer à mãe. Gente, obedecer à mãe é um dos. Tá, tudo bem, você tem que obedecer à mãe, concordo, né? Mas eu não posso reduzir a riqueza dessa história em obedecer à mãe. É mais produtivo falar para a criança: olha, vai ter momentos na vida que é você e o mundo, você é sozinho, né? Se acreditar em Deus, é você e Deus. Se você não acreditar em Deus, é você e você. Simbora. Você tem que fazer escolhas, né? E sem o grilo de às vezes, errar depois. Nossa, escolhi errado. Não tem problema. A vida continua. Escolheu errado, mata o lobo, cola num caçador aí e vambora, né? Então tem essa coisa dessa perspectiva social da literatura infantil,
que era isso que deveria ir para a sala de aula, tá, gente? Segundo Paulo Freire, segundo as vertentes que eu estudo, porque se eu reduzir o estudo, se eu reduzir o estudo dos contos de fadas e das fábulas a uma mera atividade de pintar, de colorir, não que isso não seja importante, a gente tem que pintar e tem que colorir. Mas se o ensino for só isso, é muito pobre. Eu estou empobrecendo os contos de fadas, eu estou empobrecendo as fábulas, né? Vamos pegar um outro conto, por exemplo, a Cinderela, né? Deixa eu pegar a Rapunzel, vamos falar da Rapunzel. Rapunzel está lá na sua torre, é a história de alguém que foi colocada, viveu a torre ali, está presa, né? De repente, um clique na cabeça dela. Pá, eu posso sair. Como ela nunca tinha pensado nisso antes, eu posso sair. Aí a gente vai explicar isso para o adolescente, você vai falar assim, olha, vocês já perceberam que tem pessoas que têm 40 anos de idade, 30 anos de idade, 60 anos de idade, e nunca pensou que poderia mudar de vida? É a história da Rapunzel. Você fica num lugar, numa prisão que você acredita que está, não, minha vida é assim, minha vida é desse jeito, tal. Você fica num lugar ali, um belo dia você fala, não, mas eu poderia ter saído, eu posso sair. Só que sair da nossa prisão tem um preço. Não é só abrir a porta e sair. No caso da Rapunzel, não é só descer, né? Eu perco alguma coisa de valor, alguma coisa que eu sou apegado. No caso dela, um cabelão grande, lindo e maravilhoso, né? Aí eu tenho que escolher, ou eu fico na minha prisão, no meu lugarzinho limitado, com alguma coisa que eu tenho de valor, meu cabelão, um carro, sempre perto da minha mãe, o que mais? Uma namorada que eu acostumei, eu não amo, mas eu acostumei a estar com ela, no caso, falar para adolescentes, né? Ou eu escolho sair dessa prisão. Só que o preço a se pagar é me afastar dessa namorada que eu me acostumei com ela. Não amo, só me acostumei. Afastar, às vezes, da minha mãe, que fazia tudo para mim, lavava, passava. Eu tenho que me afastar disso. Agora é eu que tenho que cozinhar, né? Mas a vantagem é que eu vou sair da minha prisão. Deixar algum bem, deixar um lugar, deixar pessoas. E eu pago o preço dessa liberdade que eu quero ter, que é perder esse cabelão. Aí eu pergunto para o meu aluno, e qual é o seu cabelão? O seu cabelo grande, que você quer guardar ele, né? Que te impede de sair de uma prisão. Perceba, meus queridos, que essa versão que eu estou contando da Rapunzel é muito mais importante, é pertinente, do que um mero continho de ficar desenhando, pintando, um conto vazio, estereotipado, colocando uma moral embaixo. Moral da história. Sei lá o que está na moral de Rapunzel, né? Eles põem lá uma moralzinha, assim, geralmente muito superficial essa moral, né? É necessário enfrentar a bruxa. Tá, mas a gente pode extrair dessa história muito rica e muito profunda várias outras morais. E você pode dar uma super aula falando socialmente da Rapunzel, né? Então, a gente tem que ter essa perspectiva de ler o mundo através das fábulas, dos contos de fadas, através dos arquétipos, enxergar nesses personagens realidades das pessoas que vivem de verdade, tá? Tem algum conto de fadas que vocês querem tirar alguma dúvida, quer que eu diga alguma coisa, alguma fábula? Vocês podem perguntar, viu, gente? Eu tô fazendo essa Professor explanação. Júlio, Pois não, pode falar. desculpa cortar, devia ter levantado a mão. Fique à Mas vontade. eu não sei se você já falou, eu gostaria de saber sobre a Branca de Neve. É uma historinha, né, como infantil, mas que eu queria saber a moral. Perfeito. Obrigado pela pergunta, Mariana. Importantíssimo Branca de Neve, sobretudo na nossa sociedade, tá? Que a Branca de Neve foi difundida mundialmente pelo filme da Disney, né, de 1937. Então, todo mundo se apaixonou por aquela
personagem protagonista, protagonista significa principal, toda branquinha, de pele, traços finos, magrinha, né, angelical, as mãozinhas dela era toda assim, toda linda, até o jeito dela é elegante. E tinha 7 anõezinhos, pareciam 7 palhacinhos, tá? Eu falei desse conto no meu livro, eu fiz uma análise lá. E recentemente, gente, depois vocês me cobrem, eu estou publicando um artigo numa revista sobre um novo filme de Branca de Neve, o live action, que vai sair dia 20 agora nos cinemas, né? Só que eu faço uma crítica dura à Disney, tá? Porque, vamos lá, vamos falar o que é a Branca de Neve por uma perspectiva social. Branca de Neve é um personagem, pessoal, primeira coisa, de todas as princesas, a Branca de Neve é a que mais é a que menos fez coisas por si, sabe? Ela foge, ela não enfrenta a madrasta dela, ela foge do castelo. Aí ela vai para uma floresta, encontra uma casa de pessoas, entra lá e ela recebe uma proposta. A proposta é a seguinte: olha, de 7 pessoas que moram lá, 7 anões, né? 7 trabalhadores. Olha, então você está aqui, olha só que importante. Eu acho que Deus que mandou você, porque nós precisamos de uma pessoa que lava, que cozinha, que passe, que remende, que construa, que cuide, que traga remédios, que traga sopa, que faça isso, que faça aquilo, que cuide das galinhas, que cuide dos pombos. Então, se você fizer tudo isso, a gente te dá um pratinho de comida na hora do almoço e um na janta. Fechou? Ela falou, fechou. O que vocês acham desse contrato? O que vocês acham de um contrato desse, assim? Não é muito discrepante, injusto, entendeu? Eu te peço para você ser minha escrava e em troca eu te dou um prato de comida. Claro que Nesse caso aí, só vai mudar o personagem que no castelo era a madrasta, que era uma, e as filhas, e aí são 7, né? Em tamanho minúsculo, mais nada. Perfeito, Vera, é exatamente isso. A Disney esconde, parece que fala essa escravidão de forma velada, de forma gostosinha, de forma para você rir, porque quem escravizou ela agora são palhacinhos, pequenininhos, engraçadinhos. Aí você não percebe o tamanho da escravidão ali que está acontecendo, né? Olha que interessante que a única sugestão, quando os anões chegam em casa, eles não perguntam para Branca de Neve, isso na versão de 1937. No filme eu ainda não sei, mas eles não perguntam para Branca de Neve, oi, como foi seu dia? Você está bem? Foi legal o seu dia? Você precisa de alguma coisa? Não, a única coisa que os anões perguntam é: você não saiu de casa, não, né? Quer dizer, não pode sair de casa. Mulher tem que ficar cuidando do trabalho doméstico o dia inteiro e não pode sair de casa. A preocupação dos anões é: você não saiu de casa, não, hein? Sair de casa é perigoso, viu? Não sai de casa. Inventaram uma bruxa para reforçar essa ideia de que o lugar da mulher é dentro de casa. Não saia de casa. O seu lugar é cuidar da casa. A sua ferramenta de trabalho é uma vassoura. Tá? Isso é a mulher valorosa. E o mundo aplaudiu essa versão. Tá? O mundo aplaudiu isso. Realmente, né? Uma mulher digna, uma mulher heróica, uma verdadeira princesa tem que fazer uma casa limpa, com vassoura na mão, cantando com passarinhos, arrumando casa. Tá? Então, é um conto que, na versão da Disney, diminui a mulher. Tá? Então, na versão da Disney, é um conto que trata a mulher como um ser eternamente doméstico. Não que a mulher não possa fazer coisas domésticas, ela pode, tá? Mas ela não é reduzida a uma domesticidade. Ela não é reduzida a coisas domésticas. Tá? Por que eu falo da versão da Disney? Porque existe o conto original. O conto original é totalmente diferente da Disney. No conto original, é, é,
não tem essa ode à escravidão, os anões não são palhacinhos, né? Então, vale a pena ler meu artigo depois, né? Se futuramente vocês vão ter acesso ao meu livro também, eu vou mandar ele para a biblioteca, assim, né? Quem não tem condições de comprar pode ir para pegar na biblioteca. Mas é importante a gente levar para os alunos esse ensino, tá, gente? E tudo bem, o livro é uma coisa antiga, né? Opa, alguém levantou a mão, pode falar, gente, fica à vontade. Ou foi chat? Boa noite, boa noite, professor. Nesse sentido da domesticação da Branca de Neve, a gente consegue fazer um paralelo com a Bela e a Fera? Porque, assim, a Branca de Neve ela vai ser essencialmente doméstica. Por sua vez, a Bela, ela já é ali, talvez, à frente do tempo dela, porque ela gosta dos livros, ela tem algo para além desse doméstico. No entanto, ela é trocada, né, vendida ali pelo pai, há toda aquela questão da barganha ali, a síndrome de Estocolmo, né, ela acaba se apaixonando pela pessoa que aprende, mas nesse sentido da Branca de Neve ser doméstica, a gente consegue fazer um paralelo com a Bela? Obrigado pela pergunta, Kenny. É uma excelente pergunta, sim. E eu acho que a gente deve até levar para as crianças, para os adolescentes e para nós adultos no ensino, a Branca de Neve, a Bela e a Fera e o Conto do Barba Azul. 3 contos: Branca de Neve, Bela e a Fera e Barba Azul. Explico por quê. A Branca de Neve, de fato, é aquela princesa que aceitou a escravidão. A Bela de A Bela e a Fera não aceitou a escravidão. Pronto, a gente já tem uma diferença crucial. Tem pessoas que aceitam a escravidão e vão viver a sua escravidão cantando com passarinhos e esquilos. Isso não é bonito. A Disney diz que é bonito, mas não é bonito, não. Escravidão é triste, né? Jogar você confinado em uma casa para lavar e passar, sem te valorizar, é triste. A Disney diz que é bonitinho, não é? Né? Então, Branca de Neve aceitou a escravidão. A Bela não aceitou a escravidão. A Bela entrou escrava num castelo e saiu rainha. Olha a mudança. Ela entra escrava, sai rainha. Né? Ela entra prisioneira e sai rainha. Escrava não, ela entra prisioneira e sai rainha. Mas o que acontece para a Bela entrar prisioneira e sair rainha? Né? Ela começa a, de fato, transformar a pessoa e se transformar também. É um autoconhecimento. De fato, ali na Bela e a Fera, a gente tem uma história forte. Dentre muitas leituras, tá, gente? Eu vou fazer uma leitura de um relacionamento a dois, tá? Existem alguns relacionamentos que, de início, por exemplo, na época, eles eram arranjados, eles eram combinados. É o pai que combinava. O pai da Bela deu ela de pagamento por uma dívida, tá? Existia relação. E hoje em dia, vocês acham que não existe isso? Existe. Tem gente que se sente na obrigação. Olha a gravidade. Tem gente que em 2025 se sente na obrigação de estar namorando ou casando com alguém que não ama. Ela se sente na obrigação. Porque um pastor disse isso, porque um amigo disse isso, porque a família, olha, se você não fizer isso, vai acontecer isso. Então, intimida a pessoa entra em um estado de, poxa, e meus filhos, né? Nossa, e minha mãe que precisa de remédio na farmácia, como é que eu faço? Então, a pessoa se submete a uma coisa não autêntica, uma relação não autêntica, a um casamento falso, tá? Então, começa nesse sentido. E uma coisa em que não existe relação. E a Fera pede a Bela em casamento um tanto de vez. Eu não sei como é que é a gíria hoje, 2025, mas na minha gíria, gente, antigamente era toco. A Bela dava toco na Fera, tipo assim, não quero. Casa comigo, te dou tudo, não quero. Mas casa comigo de novo, não quero. E a Fera ficava triste. Então veja a coragem da Bela. Então é um primeiro ponto, coragem, que Branca de Neve não teve. A Bela tem a coragem de, mesmo em estado de prisão, peitar a Fera ali,
no embate e fala, não vou casar com você, não vou. Eu estou aqui por uma dívida, mas não vou casar, não tem casamento, não. Né? Essa coragem de Bela faz com que a fera se quebre no seu poder do leão. Lembra a pessoa que acredita no poder da força? O leão? A fera é bem o leão. Aí ela vê, pô, a força não está adiantando, intimidar não está adiantando, rugir não está adiantando. Então eu vou dar alguma coisa que ela gosta. Pronto, a fera desceu do trono. Pode visitar seu pai. Mas volta, por favor, volte. Pronto, ele ofereceu liberdade para a Bela. Agora a gente já está falando de um relacionamento, de um respeito ao outro. Opa, eu já não sou prisioneira mais. Ele me ofereceu liberdade. Eu posso ir e eu posso ficar se eu quiser, né? E ela foi e longe da pessoa, ela pensou bem e quis voltar. É importante dar espaço à pessoa no casal e não sufocar a pessoa. Então a fera deu espaço para ela. Vai, se quiser, você pode até ficar, né? Ela falou: se você ficar, eu vou morrer, mas eu te dou essa liberdade. E na liberdade a fera pensou bem e quis voltar. Então já começou a existir por conta do respeito, um sentimento, né? E todo dia, às 9 horas da noite, eles jantavam junto. Jantar junto significa dialogar, quer dizer que o casal tem que ter diálogo, né? Então, todo dia, 9 horas da noite, eles dialogavam, né? Então, eles dialogavam vamos dizer assim, a relação acontece, o casamento acontece, porque eles viveram essas coisas, sabe? O poder não adiantou nada da fera, impor coisas não adiantou, ele teve que respeitá-la, dar espaço para ela. Ela, por sua vez, reconheceu que tinha um sentimento e deu certo porque houve uma situação de respeito autêntica, né? Então dá para comparar, sim, a Branca de Neve com a Bela, no quesito de que Branca de Neve aceitou a escravidão, a Bela não aceitou. Entendeu? Ela é mais ou menos assim, ó, você quer ficar comigo, então vai me respeitar, vai me dar liberdade, papapá, né? Então, é um conto que eu diria bem feminista, dessa perspectiva, né? A Bela e a Fera. O Barba Azul, meu povo, é uma história de um casamento, não é muito famoso, o Barba Azul, é a história de um relacionamento que, nossa, é o pior relacionamento do mundo. Quando você lê Barba Azul, você vê assim, meu, o cara chegou todo galante, oferecendo o mundo para a pessoa, estava muito bom para ser verdade, não tinha sentimento, só tinha dinheiro, oferta de lugar, oferta de conforto, e a pessoa cedeu. A personagem feminina do Barba Azul cedeu, falou, não, eu me caso com você, quero ter essas coisas. E, obviamente, não vou dar spoiler, não, tomara que vocês leiam, né? Deu tudo errado, aconteceu uma situação de medo, de solidão, de perseguição, de coisas, né? Então tem filmes baseados no Barba Azul. São perspectivas interessantes, que a gente enriquece a nossa aula para ir pro aluno lá, né? Eu acho que tem mais, está aparecendo no chat aqui para mim, ó. Hoje as princesas estão indo para a faculdade. Essas histórias são muito problemáticas. Sim, Fernando, porque essas histórias somos nós somos problemáticos, né? Todos nós estamos ali. Exato, a Mariana escreveu uma coisa importante, ó, não concordo que essas princesas precisem se casar para ser felizes para sempre. Gente, deixa eu contar um segredo para vocês. No original, não tem essa febre de casar, essa fissura de ter que casar. Não, a Disney que inventou isso. A Disney colocou uma lupa enorme. Tem casamento, sim, nos contos de fadas, mas tem uns que não tem. Pequena Sereia. A Pequena Sereia original é espetacular, porque a Pequena Sereia original, a Ariel, depois de passar uma vida renunciando a si mesma e pensando numa outra pessoa, que ela nem conhece, ela achava que ela ama, aí eu posso até falar para o meu aluno, gente, dá para amar alguém que você não conhece? Que você nunca viu? Que você nunca conversou? Acho que não. Pode ter outros nomes nesse sentimento, admiração, respeito, desejo, mas amor é uma coisa, pô, a Bela e a Fera, eles, ali uma coisa construída todo dia, né? Na dor, no choro. Então, Ariel nunca tinha contato com o príncipe e disse que amava, e deixou de viver por conta desse tal príncipe.
né? Renunciou às pernas dela, né? Que significa assim, tirar alguma coisa minha para o outro. Meu, você vai se mutilar, tirar coisas importantes suas para o outro talvez te aceitar, né? Enfim, a Ariel estava forçando uma coisa que estava na cara dela que ia dar errado. Como muitos de nós, ao apavorarmos querer alguém, isso acontece, né? Mas em certo momento da história, Ariel tem uma sacada, ela tem o que Paulo Freire chama de conscientização. Ela se conscientiza, opa, peraí, não é para mim, esse cara não é para mim. E como leva tempo a dizer essa frase, né, gente? Esse cara não é para mim, leva-se anos. Você perde família, se afasta de tudo, chora muito, não vive, não come, até poder falar essa frase, esse cara não é para mim. Quando ela diz esse cara não é para mim, a história tem outro contorno, ela não se casa e ela vira espuma. É um final triste ou um final feliz? É um final mega feliz, porque virar espuma significa tirar uma tonelada das costas, você ficar leve. Ariel é a história do desapego, a Pequena Sereia é a história do desapego. Então ela conseguiu se desapegar de alguém. E como é difícil se desapegar de alguém, gente. Tem gente que prefere uma vida infeliz tentando ter alguém, verbo ter, né? Ariel não, ela largou a mão, ela falou assim, não, não é para mim, tchau. Aí ela ficou leve depois disso. Essa história não é muito mais bonita do que a história da Pequena Sereia da Disney, pessoal? Eu pergunto para vocês, o que que a Pequena Sereia da Disney ensina pra gente? Ensina o quê? Da Disney, né? Aquela do cabelo vermelho, que tem lá. Ensina algumas coisinhas. Mas essa original, Ariel do Anderson, do Christian Andersen, original, ensina que o desapego é uma tarefa de vida, que demora, que você tem que trabalhar isso, né? Tem que pensar, tem que ter coragem, muita força de vontade. E não tem casamento no fim. O casamento não é o principal dos contos de fadas, viu, gente? Vou continuar lendo o chat aqui. Quando as pessoas tomam ficções como manual de vida. Pois é. Podia tomar essas ficções como uma leitura social, né? Igual eu tô propondo para vocês, né? Seria mais interessante. Vocês querem perguntar mais alguma coisa, gente? Tem mais alguma pergunta de algum conto? Que senão eu já vou entrar para um resumão para a gente terminar essa aula aqui, que ficará gravada, tá? Deixa eu ver aqui. Barba Azul. Eu acho que no material que eu mandei tem, né? Sim, Viviane, a Disney sempre termina em final feliz. Só que é um final feliz muito forçado, muito fake, para usar uma expressão de hoje, né? Não é legal. Sabe por quê? A Disney, eu digo isso no meu livro, a Disney gosta de tirar a dor dos contos. Só que a nossa história de verdade é feita de dor. Como que você se torna uma pessoa melhor? Pela dor. O que te torna uma pessoa madura, um ser humano maduro? A dor. Então, a dor é fundamental nos contos de fadas. Veja, João e Maria. Né? João e Maria é uma história excelente porque é a história da fome. Um pai e uma madrasta ou uma mãe que passa fome e tem que abandonar os filhos na floresta para os filhos não morrer de fome em casa. Só entende essa decisão de pôr os filhos na floresta quem já passou fome, gente. Entendeu? Nenhum pai e mãe quer que o filho morra de fome na sua casa. Então ele leva para um lugar na esperança de alguém achar e dar comida, né? Aí vai lá a Disney ou a Disneyficação e mostra essa versão tipo assim, né? Tem um conto um site do MEC que apresenta uma versão toda higienizada, assim, a gente não está fazendo nada, vamos dar um rolê ali na floresta. Meu, aí você tirou toda essa dor de passar fome. O passar fome faz parte da história, entendeu? A gente não pode esconder nossas dores. Somos o que somos por causa das nossas dores, tá? Então, os contos de fadas são assim. Muita lágrima, muita dor, muito não, muito toco, pedido de casamento é não, eu queria A, mas acontece B.
é cheio de não e dor, não e dor, não e dor. E isso nos torna o que somos hoje, pessoas fortes, pacientes, heróis, tá? Isso é o ensino dos contos de fadas originais, não o que a Disney mostra. A Disney está preocupada em beleza exterior, vestido bonito, pele branca, olho azul, entendeu? Música legal, magicamente estrala o dedo e o final tudo muda. Ou seja, a Disney apresenta um mundo irreal. Os contos de fadas apresentam um mundo real, tá? Meu povo. Pois é. Kênia, vocês podem me mandar uma mensagem, é só me mandar um e-mail. Deixa eu ver se funciona aqui, gente, ó. Esse é meu e-mail, tá, gente? E também a minha chave Pix. Se vocês quiserem, vocês mandam um e-mail, diz que tem interesse, eu passo os dados para vocês, tá? É importante a gente, enquanto fazendo esse curso, tá, pessoal? Vocês vão adquirindo essas dicas para depois dar aula. Eu tenho certeza que vocês serão excelentes professores, tá? Porque vocês já fazem parte de uma leva moderna. Vocês não vão dar um conto lá e falar assim, encontre qual é a moral? E a moral tem que ser a sua. Não, não pode ler Chapeuzinho Vermelho e ter a moral dele, né, ou dela. Às vezes um aluninho seu levanta a mão e fala assim, professor, a moral é que a gente tem que respeitar os velhinhos, porque eles vão morrer um dia. Meu, é linda essa moral. É linda. Né? Eu tenho que respeitar os idosos, que é um sujeito que não é respeitado hoje. A nossa sociedade acha que velho é para morrer porque ele não contribui para trabalhar com o capitalismo, né? Infelizmente. Então, se uma criança fala, olha, a moral de Chapeuzinho Vermelho é respeitar os idosos, porque um dia eles vão morrer. É um espetáculo de humanidade. A moral não é só obedecer à mãe, né? Então, existe toda uma beleza escondida nos contos de fadas que a gente ainda não descobriu. Infelizmente, porque estamos, em grande parte, cegados pela disneyficação, né? Essas versões pobres e estereotipadas da Disney. E outros pela falta de ler os originais, sabe, gente? Então, eu até postei na sala, e se por acaso eu não postei, vocês me cobrem que eu envio, por exemplo, um livro gratuito aí sobre contos de fadas originais, para vocês lerem. E, nossa, esse aqui é diferente da Disney, né? E tem um ensino social bacana. E sempre priorizar uma perspectiva social. Qual o paralelo entre esse conto e as pessoas reais da sociedade, né? Então, o livro dos originais, pessoal, tem pelo menos alguns autores, tá? O Jacob, que é o que criou os Três Porquinhos, e os Três Porquinhos, deixa eu falar um pouquinho dos Três Porquinhos, vocês me deem 2 minutos para falar dos Três Porquinhos, tá, gente? Que eu não resisto. Os Três Porquinhos, a versão da Disney, que também é da década de 20, mais ou menos, ou 30, que é a que eu aprendi, eu fui criado assistindo esse desenho, tá? Fala que tem 3 porquinhos. Um que trabalhou pouco, ele fez uma casa de palha, ele era preguiçosíssimo. Um que trabalhou mais ou menos, que fez uma casa de madeira, e um que trabalhou muito, trabalhou pra caramba e fez a casa de tijolo. É essa a versão que vocês conhecem? Acredito que sim, né, gente? A versão dos 3 porquinhos. E qual seria a grande moral da Disney nessa versão? Você tem que trabalhar. Trabalhar, o trabalho dignifica você. Se você trabalhar muito, um dia você vai ter uma casa de tijolos, uma vida digna. E se você trabalhar pouco, você vai ser igual aquele porquinho, assim, da casa de palha, né? Você não vai dar nada na vida, não. Vai depender de favor, né? É um ensino? Tudo bem, é uma moral possível. Mas é interessante que quando a gente lê os 3 porquinhos do Jacob, nem a palavra trabalho aparece. Que coisa, né? A palavra trabalho não aparece no original. Aí você, poxa, mas não é um conto sobre trabalho? Eu pergunto para vocês, é um conto sobre trabalho? Se a palavra trabalho não aparece? Né? Perceba que a Disney quis focar na ideia do trabalho. Mas se você ler o original, você vai perceber
que às vezes a gente pode socialmente se comparar a esses porquinhos. Talvez você pode ser os três porquinhos. Tem fases da sua vida, tem dia que você acorda, que você está muito forte pra caramba. Nossa, nada me derrubou hoje. Vem má notícia, eu tô em pesaço. Veio morte, eu tô em pesaço. Deu desemprego, eu tô em pesaço. Tô aqui, ó. Ninguém me derruba hoje. Não tem lobo que me derruba. Mas tem dia, a maioria dos nossos dias, a gente tá mais ou menos, né? Dá uma baqueada aqui, ouvi uma má notícia de manhã, atrapalhou um pouco a minha vida, sim, tal. E tem dia que a gente tá igual o porquinho da casa de palha. Não precisa nem falar muita coisa, mas a menor palavra já te derruba, né? Às vezes chega uma vizinha e fala, nossa, você engordou um pouquinho, né? Pronto. Já veio depressão, já não almoçou, já não deu conta de ir na reunião, programou uma coisa à tarde com o filho, já não foi mais. Então, mas fato é que é um ensino que nós não somos supermans. Uma moral possível nós não somos pessoas de ferro. A gente tem fases fracas, médias e altas. Tem dia que você está forte, tem dia que você está fraco, né? E fato é que o lobo vai estar sempre atrás da gente. Você sempre vai ter essa dificuldade, a gente sempre vai ter que combater esse lobo. Estando fraco, eu tenho que combater esse lobo. Quando eu estou forte, eu combato o meu lobo. Quem é o seu lobo? Aí eu pergunto para os alunos, né? Quem é o seu lobo? Tem gente que o lobo é uma doença, é um desemprego, é a solidão, não gosta de ficar sozinho, né? É o desespero de ter que arrumar uma namorada, é o lobo. Nossa, o que eu faço, meu Deus? Eu vou fazer uma cirurgia, porque eu tenho que arrumar um namorado. Né? Fato é que quando você está forte, você tem esse lobo, e quando você está fraca ou fraco, você tem esse lobo também. Então é uma história de luta, uma história de resistência. Os Três Porquinhos é uma história de resiliência, de estar aqui, ó. O dia foi ruim, mas estou aqui, né? O lobo mandou desistir, mas eu estou aqui. Amanhã eu vou estar mais forte, né? Essa história não faz mais sentido do que uma coisa só de trabalha, 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 trabalha até cair para trás, né? Parece que a história dos Três Porquinhos da Disney colocou na mente do mundo uma, uma aniquilação de humanidade, porque eu fui feito só para trabalhar. Aí quando você tira férias, você se sente culpado. Nossa, não estou fazendo nada, meu Deus, eu tinha que estar trabalhando. É culpa de versões como essa que inculcaram na gente que você nasceu para trabalhar. Você não nasceu para trabalhar, você nasceu para viver. Você vai ter que trabalhar, como vai ter que fazer muitas coisas. E é legal que aquele desenho da Disney mostra que o porquinho da casa de palha e de madeira tocava flauta, tocava violino, e isso não era legal, não. Legal é trabalhar, com a mão na massa, trabalho braçal, né? E também tinha uma ode nessa época, né, de 30, de trazer pessoas para trabalhar mesmo, né? A ascensão ali forte do industrial, do capitalismo. Mas até a música era considerado, desculpe a expressão, essa expressão é da época, era considerado vadiagem. Vadiagem é uma expressão da época, né? Então, música é boemia, vadiagem, não é arte, não. A arte é um conceito de hoje. O que é legal fazer? Trabalhar, 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 né? Mas o original fala que a gente tem que viver. Queridos, vamos fechar a aula de hoje, então. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Deixa eu olhar aqui o chat. Ok. Qual livro você indica sobre os originais? Eu vou mandar para vocês, eu vou postar lá, tá, gente? Para vocês um livrinho que tem muitas histórias, assim. Mas eu indico o Jacob, o Andersen, os irmãos Grimm, e quem que eu estou esquecendo? Jacob, os Grimms, o Andersen. Se tiver mais algum outro, eu falo. Ah, Valente, eu adoro Valente, gente. Tem coisa boa também, né? O filme Valente fala sobre coragem e resistência da personagem ser obediente por questões morais. Eu acho que Valente ficou bom porque ela se baseou numa lenda nórdica, né? A relação. Então, trabalha vários temas ali, relação de maternidade, a filha que não se dá bem com a mãe, a mulher que está no lugar errado e quer estar em outro lugar. Então, a mãe quer uma mulher para fazer o cabelo, para usar vestido, e ela quer ser livre, ela quer trabalhar no campo, né?
Então, essa crise familiar é trabalhado ali, juntamente com a lenda do urso, que é uma lenda local, né? Da Irlanda, se eu não me engano, posso estar enganado, assim. Mas é muito bacana. Eu tenho uma aula pronta sobre Valente, assim. Em outras oportunidades, assim, inclusive eu vou dar uma palestra, pessoal, no programa de mestrado da Unimontes, no dia 20, deixa eu ver se eu sou bom de memória, acho que 28/3, eu vou dar vai ser online, tá? Vocês estão convidados, eu enviarei o link a vocês, eu posso aprofundar essas coisas lá, tá? Mas é assim, deixa eu fazer a finalização então. Hoje trabalhamos o assunto da literatura infantil e infanto-juvenil, que significa que, a princípio, são destinados a sujeitos crianças e adolescentes, mas que têm enorme consumo para o sujeito que eu vou chamar de adulto, acima de 18 anos, tá? Interessantemente, é uma das literaturas mais rentáveis hoje em dia, tá? Esse tipo de literatura. E é importante a gente resgatar, pessoal, uma leitura social desses contos. Eu costumo falar leitura política e social dos contos de fadas, que é um conceito que eu trabalho já há bastante tempo. Então, para o Júlio, é menos importante pintar, ficar falando qual princesa tem qual olho, qual cabelo e qual vestido, e é mais importante que a criança entenda a atitude dessas princesas, tá? Isso se chama conscientização. Então, é importante comparar mesmo, fazer uma comparação crítica entre os contos e a vida real, entendeu? Quem é sapo, quem é coruja, quem é leão, que tipo de personagem somos quando estamos presos. Então, os contos de fadas nos ensinam isso. E também é importante se afastar um pouco das inverdades da Disney, tá? Porque o mundo, ele é muitas coisas, mas seguramente ele não é o que a Disney fala que ele é. A Disney traz um mundo distópico da pior espécie. Por que da pior espécie? Porque um mundo que não existe dor não é um mundo digno para nenhum de nós, gente. Sabe por quê? Porque é a dor que nos dá a maturidade. É a dor que nos faz um sujeito forte. Tá? Você é o que você é pelas dores, pelas experiências dolorosas que você trouxe. Felizes também, né? Mas um mundo, um pseudo-mundo em que tudo é feliz e só alegria, meu, esse é o céu cristão, né? Esse é depois que a gente morre, é quando descansa. Então, não tem muita produtividade apresentar esse mundo da Disney, não. Ele é pouco crítico, pouco produtivo, né? A não ser para ficar enaltecendo corpos, cor de olho, vestido, esse tipo de coisa. Acho que eu provoquei bastante, assim, trazendo essas novidades para vocês, né? Deixa eu só parar a gravação aqui e a gente